E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago uma partida fantástica do Krikor enfrentando um dos melhores jogadores de Blitz do planeta Terra, Alexander Bortnik. Essa foi uma partida jogada no Title Tuesday da semana passada, dia 15 de abril, e é uma partida muito interessante, especialmente aí pelo seu meio jogo, né? Porque é uma partida que o Bortnik parece que subestimou o Krikão, e parecia que ia empatar, no entanto, no limite o Krikor conseguiu tirar leite de pedra e vencer um dos melhores jogadores do planeta de maneira simplesmente fantástica. Então, sem mais delongas, vamos à partida. Nós temos peão na casa de D4 por parte das brancas, cavalo em F6 da defesa índia e vem cavalo em C3, que já é a variante Shigorin, um lance um pouco comum, né? Quando se joga cavalo em C3, você já tem a ideia de que vai ser um jogo mais agressivo, porque as brancas bloqueiam a movimentação do peão de C para favorecer uma ideia de bispo em F4, dama em D2, roque longo e ataques semelhantes a Jobava, né? Krikão tem que jogar peão na casa de D5 para parar as brancas de jogarem E4, e o Alexander Bortnik joga bispo em F4, que é a Jobava London, já jogando para botar pressão no ponto C7, né? A ideia dessa linha para as brancas normalmente é rocar na ala da dama, jogar o como dama D2, F3, E4, e se você cometer um erro, como, sei lá, cavalo em C6 aqui de cara, já vai vir cavalo B5 e você vai ter muita dificuldade de não perder material por conta da pressão de longo prazo que as brancas têm no ponto C7. O Krikão, então, joga peão em C5, combatendo o centro do jogador de brancas, a ideia sendo de que cavalo em B5 não é possível nesse caso porque tem dama em A5 cheque, ganhando material, e se as brancas tomam o peão avança também, forçando o jogador de brancas a uma posição um tanto quanto desconfortável. Novamente, não tem cavalo B5 por conta do dama em A5 cheque. Então, quando o Krikão joga peão na casa de C5, as brancas têm que escolher o que vão fazer com o centro, normalmente E3 ou E4, e o Alexander joga peão na casa de E4, que é uma linha que normalmente vai, na verdade, trazer a partida logo para um final de jogo nos primeiros lances, porque muito material tende a ser trocado por conta da quantidade insana de tensão central que a gente tem. Por exemplo, aqui o Krikor já joga cavalo por E4, nós já temos de cara uma troca de cavalos, cavalo toma, peão toma, D por C5 e uma troca de damas é ofertada. Naturalmente a posição tende a ir para um final de jogo bem rápido depois de dama toma dama, mas o Krikor na verdade prefere manter damas no tabuleiro, ele joga dama em A5 cheque para recuperar, na verdade para ganhar o peão, e o jogador de brancas vai recuperar o peão aqui na casa de E4 exatamente da mesma maneira. Então as brancas jogam C3, liberando a saída da dama, Krikão pega o peão de C5 e o jogador de brancas joga exatamente da mesma forma. Dama em A4 cheque, o Krikão defende desenvolvendo e nós temos dama toma E4. Então, dessa maneira a abertura foi de algo completamente agudo, né? E uma posição que normalmente se joga agressivamente, para uma linha mais calma, onde os dois jogadores vão desenvolver, fazer o seu rock tranquilamente. Só que nós temos uma posição desbalanceada, porque brancas têm 3 peões na ala da dama, Krikão tem apenas 2 aqui, então essa maioria de peões na ala da dama tende a favorecer o jogador de brancas, mas nada impede que o Krikor jogue também para a maioria da ala do rei, que é S4 contra 3 aqui. Nós temos então G6 para poder fianquetar o bispo de casas escuras, cavalo em F3, bispo G7 e torre na casa de D1, controlando a coluna aberta ao ponto que o Krikão faz o seu roque, ao invés do mais comum que seria desenvolver com um tempinho em cima da dama, ele prefere o roque. Vem bispo em E3, ganhando tempo na dama, dama em F5 e até esse momento nós temos uma posição teórica, até aqui isso tudo já foi jogado antes, só que na única partida que nós temos aqui na base de dados, que é uma partida do prodígio turco Yagiz Erdogmus, né, um garoto de 13 anos que já venceu o Magnus Carlsen, que de brancas capturou a dama aqui do jogador de pretas que estava enfrentando, que era o Laba Subjayesh, não sei pronunciar certamente o nome do cara, mas a partida do Yagiz acabou terminando no empate. Nessa partida, o Alexander Bortnik joga bispo em D3, permitindo a captura da dama, porque ele quer tomar de bispo, colocando o bispo numa casa bem centralizada. Krikão, que quer manter damas no tabuleiro, jogar de maneira mais agressiva, joga a dama na casa de A5. Temos então bispo em C4 pelo jogador de brancas, e bispo em F5 desenvolvendo com o tempo, né? O bispo em C4 foi em antecipação desse lance para não permitir a troca na casa de D3. Então nessa posição o Bortnik vai para um plano tradicional que a gente utiliza contra o fianqueto. Ele joga dama na casa de H4. Qual a ideia do Alexander aqui? É aproveitar que o Krikão tem uma estrutura de fianqueto, né? Ele possui aqui o fianqueto na ala do rei. Ele tá com a dama na casa de H4, ameaçando o bispo em H6, para poder trocar o bispo do fianqueto
e explorar as casas escuras enfraquecidas. Vamos dizer que o Krikor joga, por exemplo, lances lentos, né? Tipo um peão em A6. A ideia é algo como o bispo em H6, instalando a dama nessa casa fraca, né? Independente se o Krikon tomasse ou não, e depois ele consegue utilizar da casa fraca para trazer o cavalo, para tentar aplicar um checkmate, para tentar um H4, um H5, né? Então a ideia do Alexander é jogar dessa maneira super agressivamente contra o Fianchetto quando ele joga o lance dama em H4. E, na verdade, você tem que tomar muito cuidado contra esse tipo de plano. O jogador de pretas aqui, né, o Krikon, precisa jogar de maneira ultra agressiva. Então ele já joga de cara cavalo em E5, atacando o bispo de C4 e forçando, na verdade, a troca de material, né? Ele tá forçando por conta do ataque no cavalo e no bispo que material saia do tabuleiro para dificultar esse ataque das brancas, o que é muito inteligente. Nós temos cavalo toma E5, dama toma E5 e o Bortnik, vendo que não vai rolar o plano com cavalo em G5 nesse caso, né? Faz o roque. E nessa posição, Krikon joga logo dama na casa de C7, ganhando um tempinho no bispo do jogador de brancas. Branca joga um bispo em B3 e vem bispo em F6, chutando a dama daqui, justamente para tirar as ideias de bispo na casa de H6, né? E o Bortnik joga bispo em G5, mais ou menos forçando, na verdade, a troca do bispo de casas escuras que o Krikor aceita. A gente tem bispo toma e dama toma. Você pode olhar para essa posição e pensar que o Krikor levou a pior, porque ele tem casas escuras enfraquecidas ao redor do rei, mas não é o caso porque agora também é muito mais difícil da dama infiltrar na casa de H6, inclusive, né, o rei do Krikor vai ir para a casa de G7 uma hora ou outra, e é muito mais difícil, na verdade, de trazer peças para finalizar o checkmate. Antes tinha uma torre em H1, dava para jogar H4, H5. Antes tinha um cavalo em F3 que dava para trazer na casa de G5. Essa questão de casa fraca é muito mais relevante quando a gente tem mais peças no tabuleiro para infiltrar do que conforme a gente vai trocando peças, levando, por exemplo, para um final de torres, como é o caso, né? Então, torre em D8, brigando pela coluna aberta, e H4, tentando aquela ruptura pelo H5, mas o Krikon joga o rei na casa de G7 e, de repente, o plano das brancas já não faz tanto sentido, né? O H5, dama em H6 não são coisas que vão vir tão facilmente. Nós temos torre toma de volta por parte do Krikon e torre em E1, brigando aqui pelo peão de E. E nessa posição, o Krikor acaba cometendo uma imprecisão, né? Ele, ao invés de jogar o lance peão na casa de E6 para defender o seu peão, acaba jogando o peão na casa de F6, chutando a dama, o que acaba, na verdade, levando a uma perda momentânea de material, né? Uma posição meio complicada de segurar, por conta do dama em E3 do Alexander Bortnik, ao mesmo tempo ameaçando o peão G7, e você não pode deixar esse peão cair de maneira alguma, porque senão a torre do adversário já infiltra, e ameaçando também o peão de A, que vai dar ao oponente uma maioria de ala da dama ainda maior. Então o Krikon não pode, é claro, deixar o peão G7 cair, joga E5, nós temos dama por A7. Só que nesse meio tempo, né, nessa perda de material, o que acaba acontecendo com a situação do jogador de brancas é que a dama dele fica muito pro canto do tabuleiro, o que dá a oportunidade do Krikor ter contra-jogo com torre em D2. A torre infiltra na segunda, já ameaçando o peão de B, e se as brancas quiserem defender, até dá para defender o peão. Tem problema nenhum jogar um lance como dama na casa de A3, né? Torre em B1 não dá para jogar, porque o bispo tá de olho nessa casa, mas dama em A3 é super jogável. Qual que é a questão? Se você for jogar para manter esse peão, o computador até dá uma certa vantagem para o jogador de brancas, você vai ficar muito passivo, enquanto o Krikor tá com essa torre extremamente ativa aqui. Então, o que o Bortnik decide fazer? Ele decide voltar a dama para sacrificar o peão de volta, né? Ele tá basicamente dizendo, pode tomar em B2, eu tinha um peão a mais de qualquer forma, tô te entregando esse peão de volta para poder ativar as minhas peças. Ao invés de eu ficar com a dama em A3, eu tenho a dama aqui em E3, né? Então o material volta a ser igual. Eu ainda tenho 2 contra 1 aqui na ala da dama, mas agora a posição já tá um pouco mais ativa pro jogador de brancas, que logo joga um torre na casa de D1, ocupando a coluna aberta. Temos torre em B1 por parte do Krikor, já que a torre do adversário é muito forte, vamos trocar torres. Torre toma torre, bispo toma torre e bispo em D5 pelas brancas, almejando o peão na casa de B7, que o Krikon joga para a casa de B6. As brancas jogam então peão em A4 e nós temos esse jogo super desbalanceado, onde brancas têm 2 peões aqui na ala da dama e o Krikor tem 4 peões contra 3 na ala do rei. A partida tá super igual e vale a pena falar que nesse momento os dois jogadores já estavam praticamente sobrevivendo do acréscimo do relógio. Uma partida de 3 minutos, cada lance que você faz você ganha 2 segundos. Os jogadores estavam mais ou menos ali com 10 segundos cada um, né? Os lances sendo feitos muito rapidamente, sem pensar demais, né? Porque senão iriam perder por tempo. No entanto, a qualidade da partida não indica que esse é o caso.
Cricão volta o bispo, o adversário joga C4, nós temos o bispo voltando para D7, mirando o peão de A. Vem dama em A3 defendendo, bispo em C8, mais ou menos um lance de espera aqui, e dama em B4, também mais ou menos um lance de melhoria da dama, né? A dama defende os peões, pressionando o peão de B6, e o Cricão joga o H5 para paralisar o peão de H do adversário. O adversário joga G3, vem então bispo em A6, né? Pressionando o peão de C, e H2, bispo C8, dá para ver pelas manobras que faz o Cricor, né? Vai e volta com o bispo, que ele tá muito contente se a partida acabar num empate nesse momento, que realmente não tem muito que o jogador de pretas possa fazer para tentar forçar algo desbalanceado. E os dois jogadores vão fazendo lances de melhora da sua posição, um atrás do outro, né? Dama B5, aí bispo em D7 não deixa infiltrar. Muito importante não deixar infiltrar. A dama volta para 6, bispo em C8 chuta a dama em A8, rei H6 apenas, né, melhorando o rei, saindo aqui da sétima, rei em G1, rei G7, rei G2, rei H6, rei H2, os dois jogadores mais ou menos meio que passando a vez para ver se encontram alguma ideia enquanto ganham um tempinho no relógio por conta do acréscimo. E alguns lances depois, né, rei G1, rei H6, o Bortnyk, insatisfeito com a condição das coisas, resolve jogar um lance extremamente interessante. A posição tá igual, empatadíssima, não tem muito que nenhum dos dois jogadores possa fazer, mas não satisfeito com a condição do empate, não satisfeito com a possibilidade do empate, o Alexander Bortnyk decide sacrificar um peão, jogando o peão em A5, e esse lance é muito, muito interessante. Qual a ideia do sacrifício do peão de A5? Se o Cricor aceita, ele tem que aceitar, porque se ele não aceitar, né, as brancas vão simplesmente tomar aqui, e na retomada vai cair o bispo, então o Cricor tem que tomar. De repente, a posição é muito desbalanceada. Ao custo de um peão, as brancas passaram o peão de C e as pretas passaram o peão de A. O Bortnyk fez isso para quê? Para gerar jogo. E ele joga com 3 segundos no relógio C5, sacrificando um segundo peão. Na sequência, né, ele já sacrificou um aqui, agora sacrifica mais um para uma ideia tática magnífica, fantástica. A ideia é, se o Cricão aceita esse peão, né, que parece muito fácil de fazer, a gente tem bispo em C6, esse lance das brancas que desconecta a defesa da dama ao bispo. E agora, a posição tá muito difícil, porque se o Cricor defende o bispo, né, tipo dama na casa de F8, a gente se coloca numa cravada. Então, bispo em B7 ganha a peça. E se você só tira o bispo daqui, dama em H8 é checkmate. Você não pode só tirar o bispo daqui, senão você vai levar mate, né? Então C5 é um sacrifício de peão inteligentíssimo aqui por parte do Bortnyk. Não dá pra aceitar. Rei G7 meio que descrava o bispo, porque agora dama em H8 não é mate mais. E C6 o peão segue avançando. Beleza, posição estável, mas o Cricão tem um peão a mais. Tem 4 contra 3 aqui na ala do rei. E o Bortnyk sacrificou a sua maioria de peões para gerar esse jogo. F5 por parte do Cricão, bispo em C4. E F6 melhorando aqui a posição, trazendo o rei talvez para a ala da dama. E bispo em A6 oferecendo uma troca de bispo. Porque o Bortnyk viu que o sacrifício dele deu meio que errado. Então ele quer trocar para um final de damas, que é um final, muitas vezes, né, um final que pode empatar mesmo que ele tenha um peão a menos aqui. O Cricor tem que jogar rei em E6, muito importante, para poder responder algo como dama na casa de B7, defendendo por aqui, né, chegando perto. E nós temos dama em B5, né, rei em D6, ameaçando o peão, rei H2, E4 e nessa posição rei em G1. Basicamente o Bortnyk falou, ok, o meu sacrifício deu errado, eu tô com um peão a menos, mas eu seguro isso aqui, porque 4 contra 3 é um empate bem conhecido, o Cricão troca peões aqui, mas 4 contra 3 não é suficiente para ganhar, um empate bem conhecido, contanto que o jogador de brancas não permita a troca das damas. Então, o que o Cricor vai fazer nessa situação? Tentar forçar a troca de damas e tentar, de alguma maneira, tirar leite de pedra e vencer essa posição. O que o Bortnyk vai tentar fazer? Nada, contanto que ele mantenha a dama no tabuleiro e vá dando cheques infinitos, a partida empata. Note, estamos no lance de número 52 quando essa captura foi efetuada. Ou seja, se a gente chega sem mais nenhuma captura ou avanço de peão ao lance de número 102, a partida empata pela regra dos 50 movimentos. Então, presta atenção. Rei E6, dama D8, rei F7, dama H8, os dois jogadores, né, basicamente jogando aqui um lance de uma partida de pega-pega. O que o Cricor quer fazer? Dama F6, vamos trocar dama, né? Eu tenho um peão a mais. O que o Bortnyk quer fazer? Não vamos trocar dama, não. E eles passam, assim, uma quantidade insana de lances, né? Eles vão jogando, né, uma quantidade muito grande de lances, sem muito progresso. O Bortnyk, né, jogando aqui para manter o seu rei fora dos cheques. O Cricão também tentando progredir. O que o Cricor vai tentar fazer? Trazer o rei dele para cá.
gerar algumas ideias de checkmate e tentar trocar damas quando o momento for oportuno. Os dois jogadores fizeram bastante progresso com o Sor 6 e nisso já se passaram quase que 20 lances ali daquele momento, do momento da última captura. Rei B4, dama C7, rei B5, rei D2, dama C6 oferecendo a troca de damas. Claro, você não quer aceitar suas peças brancas, então dama em B8, rei C5, dama em A7, rei D5, rei E3, dama em C1, rei E2, dama em C2, rei E1, dama em C3. A gente também tem que tomar muito cuidado para não trocar damas em uma situação onde o rei do adversário conseguir infiltrar por aqui, porque também não adianta você trocar dama para um final perdido, né? Mas vários lances vão sendo feitos aqui sem tanto progresso, mas o Krikor mantendo a posição viva, basicamente tentando tirar leite de pedra. Aqui nós já estamos partindo próximo do lance de número 100, o Bortnik também tentando infiltrar por aqui, para ver se ele consegue forçar a vitória do peão de G, e o Krikor não deixando. Dama em A6 cheque, rei E1, rei C4, rei D2. Nessa posição, nós estamos no lance de número 97. Se o Bortnik, vamos dizer, traz a dama de volta, a posição segue praticamente empatada. Se ele dá alguns cheques, posição novamente empatada. E ele só precisa segurar, se estamos no lance 97, mais 4, 5 lances e a partida empata pela regra. Ela vai empatar pelo fato de que tivemos 50 lances sem captura, sem avanço de peão e sem troca de peça. Mas o Bortnik erra e joga rei na casa de D2, faltando pouquíssimos lances. E nessa posição, o Krikor está completamente ganho, porque ao pisar na casa de D2, Krikão tem como forçar ou a troca de damas para um final favorável ou a vitória do peão de F. E o lance que o faz é dama na casa de A2. Não importa o que você faça. Se você joga rei em E1, nós temos como forçar a troca de damas através, né, de dama em B1, cheque, rei na casa de E2, dama em C2, cheque, né? Se você pisar aqui, a gente vai vencer o peão através do dama na casa de D3. Se você volta, a gente tem como trocar damas de maneira favorável ao jogador de pretas. Então, depois do dama em A2, nós tivemos rei E3, dama B3, o lance de número 99 é rei em F4 e o lance de número 100, dama em F3. Se após rei em G5, né, nós tivéssemos mais 2 lances, a partida empataria, só que dama toma peão de F2, gera um peão passado a 3 casas da promoção e reseta o contador de lances, porque nós tivemos uma captura sendo efetuada e o Krikor tem mais 50 lances para provar a sua vitória. E esse peão de E é mais do que o suficiente para vencer. Dama em F7 cheque, agora o Krikão vai utilizar do peão para basicamente se proteger dos cheques. Dama B3, rei E2, rei toma G6 e o peão avança. Rei toma H5, rei em F1 e o peão avança depois do G4, né? Peão toma, dama toma. E finalmente, né, fugindo de todos os cheques, o peão pode avançar. Peão E2, dama em E5 cheque, rei G2, dama em E4 cheque e nessa posição o Krikor defende o cheque com um contra-cheque, dama em F3. Defende o cheque com cheque, forçando então a troca de damas. E nessa posição, né, o Alexander Bortnik, um dos melhores jogadores do planeta de Blitz, especificamente tem quase 2.800 pontos de rating de Blitz, acaba abandonando aqui a partida e Krikor vence de maneira simplesmente espetacular. Essa partida é um espetáculo, porque foi no limite do limite do limite da regra, né? Muito legal, muito interessante. Eu espero que vocês tenham curtido. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.